Busquem conhecer a palavra e os seus princípios, e apliquem eles. Não ande pelo seu modo de pensar ou pelo seu modo de sentir as coisas. Simplesmente cumpra aquilo que a palavra nos diz. Fazendo isso, eu tenho certeza que Deus irá te abençoar ricamente. E essa bênção que eu falo, não é só bênção financeira. Essa bênção, ela é em todas as áreas. Davi, por exemplo, nos Salmos, ele fala o seguinte: olha, eu tenho mais entendimento que os meus instrutores, que aqueles que me ensinam. Por quê? Porque eu medito na tua lei. Porque eu medito na tua palavra. E é isso que nós vamos entender um pouquinho aqui hoje. O porquê que hoje nós estamos aqui. Por que não estamos lá naquela praça, do lado ali da praça da escola normal, num negocinho que tem uma pontinha assim, ó, e tem uma cruz lá em cima? Por que hoje nós estamos aqui e não naquela igreja? Por que hoje nós somos chamados cristãos, mas mais do que isso, nós somos considerados protestantes? O que é isso? Da onde veio isso? Esse foi o intuito da gente passar para vocês na semana passada e nessa semana. A gente queria ter feito o mês todo, mas pela quantidade de eventos não vai ser possível. E uma coisa eu quero perguntar para vocês: quantos aqui estavam na palavra de sábado passado com Wesley? Amém. Glória a Deus. Por que eu estou perguntando, gente? Por conta de toda a base que o Wesley trouxe, né? Mas hoje eu vou dar uma base necessária para que a gente possa entender certas coisas. Então, o tema vai ser os pilares da reforma e suas consequências nos dias atuais. Quantos aqui já sabem a história da reforma? Levanta a mão, por favor. Não, levanta a mão alto. Amém. Não são todos. Quantos aqui já estudaram sobre a reforma nas suas escolas? Aí já aumentou um cadinho, né? Quantos aqui nunca prestaram atenção porque era professor de história? Oh, glória a Deus. Olha aí, Jesus. Aleluia. Irmãos, mas é o seguinte: por que falar de história? Por que olhar para trás e falarmos sobre isso daí, ó? Sobre a reforma? Simplesmente porque hoje nós somos quem somos, estamos aqui simplesmente por conta desse momento épico que aconteceu há praticamente 500 anos atrás. No ano de 1517, no dia 31 de outubro, certo? Então, no dia 31 agora vai fazer 500 anos. Martinho Lutero, um monge agostiniano, ele vai de frente à Catedral de Wittenberg e prega ali as suas 95 teses. E essas 95 teses, elas falavam a respeito de algumas coisas. Para ser mais exato, de 95 coisas. E por que disso? Ele estava querendo confrontar a igreja daquela época, e não somente confrontar, mas reformar o entendimento das pessoas, certo? Então, naquele momento, muita coisa estava acontecendo, e hoje nós somos frutos disso, ok? Quando a gente fala sobre a reforma, ela se apoia em alguns pilares, e é isso que eu vou falar um pouquinho hoje, mas só para a gente entender, o que é o conceito da reforma? Ela é o ato ou efeito de reformar, mudança introduzida em algo para fins de aprimoramento e obtenção de melhores resultados. O conceito então de reforma, irmãos, é o mesmo conceito lá da construção civil. Quantos aqui, por exemplo, conhecem algumas ferramentas? O prumo, o esquadro. Quantos aqui já viram alguém construindo alguma casa? Amém. Para você edificar uma coisa, gente, edificar, por exemplo, um prédio, uma casa ou um salão como esse, você tem que tomar alguns cuidados. Quais são esses cuidados? Se eu não assentar os tijolos, né, os blocos, um em cima do outro, igualzinho, se eu deixar um para o lado e o outro mais para o lado, a minha parede, com o tempo, ela vai ficando torta.
À medida que vai crescendo, ela vai ficando torta. Se eu não utilizar as ferramentas necessárias para fazer aquela parede uma parede perfeita, vai correr o risco de eu acabar meu serviço e ter que derrubar e fazer de novo. Então, o que estava acontecendo nessa época? A igreja era uma só. Era a igreja apostólica romana. A igreja apostólica romana, hoje, é a igreja que nós conhecemos como igreja católica. Então, ela é igreja apostólica, porque ensinava e seguia os ensinamentos dos apóstolos, romana. Por quê? Porque a sede e o centro de todas as coisas era Roma. Só que, com o passar dos anos, irmãos, essa igreja, que era a igreja primitiva, ela veio se deturpando. E nessa deturpação, ela estava fazendo muita coisa muito evidente, muito errada mesmo. Então, algumas pessoas foram levantadas por Deus ao longo da história, tá? Não foi só um ou outro, foram várias pessoas que foram usadas por Deus ao longo da história para introduzir esse conceito, até que em 1517 acredita-se, e coloca-se ênfase nisso, que dá-se início à reforma protestante. E aí nós vamos ver alguns reformadores e algumas pessoas que participaram disso. E o conceito, então, de protestante é aquele que protesta. Então, nada mais é do que a reforma protestante, era um manifesto, era um protesto à igreja daquela época, mas um protesto buscando a reforma. Essa reforma, ela era necessária. A intenção dos reformadores, gente, nunca foi desvencilhar da igreja católica. A intenção inicial era reformar e voltar àquilo que era a igreja primitiva. Só que, num dado momento, isso não foi possível mais. E houve então um rompimento. Criou-se então a linha, dos, podemos falar, católicos, apostólicos. Católicos significa crente universal, apostólico que siga os ensinamentos de Cristo, mas ao invés de ser romano, nós seguimos Cristo. Nós não seguimos a igreja de Roma mais. Então, a partir daí, cunhou-se o termo reforma protestante e o termo protestante. Por isso que hoje você é chamado de crente, de protestante, de evangélico, porque todos esses conceitos vieram dessa época. E o que foi a reforma então? Foi um movimento que começou no século XVI com uma série de tentativas de reformar a Igreja Católica Romana e que culminou com a divisão e o estabelecimento de várias igrejas cristãs. Irmãos, muitos de vocês podem ter visto isso, e com certeza, se não viram, ainda virão, que a reforma protestante, ela não foi 1001 maravilhas. Quantos aqui conseguem enxergar na palavra de Deus, na história que a Bíblia narra, pessoas que acertaram nas suas decisões e pessoas que erraram? Quantos conseguem ver isso? Na palavra de Deus, ela nos mostra, irmãos, aquilo que de certo as pessoas fizeram e também aquilo que elas fizeram de errado. Para quê? Para que nós não sigamos. Por exemplo, Davi, ele não saiu à guerra, e o que ele fez? Ficou em casa, foi andar lá no terraço, estava de boa, na época que os reis eram para estar na guerra. De repente ele vê uma mulher tomando banho, e ele olha para essa mulher, ela é muito bonita, e ele fala para os soldados dele, fala, vai lá e pega aquela mulher para mim. E o soldado fala, que ela é mulher de Urias o Heteu, ela é casada, não se pode fazer isso. O adultério naquela época, a condenação, sabe qual era? O apedrejamento. E aí ele faz isso, tem o filho, depois manda matar o cara, e aquela história que muitos de nós já sabemos. Mas por que isso está lá na Bíblia? Para nosso ensino, para que a gente aprenda com o erro do passado e não cometa. Para que você entenda que se Deus tem te chamado a estar num lugar e você não está, você está muito próximo da queda. Então preste atenção muito nisso.
Se você tem sido chamado para estar em um lugar e você não se tem deixado ser levado por Deus para estar naquele lugar, você pode estar muito próximo de uma queda. E é por isso que nós então olhamos para trás para aprendermos não só as nossas bases, não só aquilo que nos sustenta. Porque, irmãos, é como um edifício. Na base da parede tem uma estrutura, uma viga que passa ali para suportar toda a carga da parede. E os tijolos lá de baixo, eles suportam mais carga do que os de cima. Aqueles que já vieram antes de nós, o que eles estão fazendo, gente? Eles estão edificando o patamar que nós vamos começar a edificar. O que a geração do Durval, da Virgínia, de todos os outros pastores tem feito? Eles têm feito para nós a base, para que nós possamos subir nessa base e continuar construindo. Quem quer participar dessa construção? Amém. Porque essa construção, gente, é a construção do edifício de Deus, da igreja de Cristo. E se eles vieram até essa altura e fizeram essa base para nós, vocês concordam comigo que nós vamos muito mais além deles? E Deus quer usar a sua vida para isso. Só que para isso você precisa entender certas coisas. Porque hoje muitas pessoas se dizem cristãs, evangélicas, protestantes, mas nem sabem de onde isso veio. Quando você fala para ela, e você sabe um pouquinho da reforma, o que aconteceu? Não, nunca vi. Não sei se é de comer ou de passar no cabelo. Mas a questão não é só essa. Sabe o que está acontecendo, gente? Nós estamos caindo nos mesmos erros do passado. Heresias que foram combatidas lá em 1200, lá em 800 anos depois de Cristo, lá em 400 anos depois de Cristo, estão retornando agora, com a nova capa, mas internamente é a mesma coisa. E as pessoas estão aceitando, achando que é algo novo, né? Como a Cris falou, gente, ela falou o seguinte: não busque o novo no dinheiro, naquilo que Deus fala sobre o dinheiro. Eu falo, vou mais além, não busque o novo em tudo aquilo que Deus faz. Deus fez tudo aquilo que era necessário e se revelou a nós na sua palavra. Ele fez isso para que nós possamos ter uma base pela qual nós vamos ser julgados. A palavra mesmo diz que pelas palavras de Cristo nós seremos julgados. Tudo vai passar. Qual que é a única coisa que não vai passar? Não. A palavra, muito bem. Tudo vai passar, menos a palavra de Deus. Com base nessa afirmação, vamos pensar um pouco. Hoje eu quero instigar vocês a pensar, gente. Se tudo vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar, vocês não acham melhor a gente fazer tudo aquilo que está na palavra? Então, se a palavra fala que é pecado, é pecado. Se a palavra fala que não é, não é. Por quê? Por ela você vai ser julgado. Vocês vão entender um pouco mais disso, em alguns pontos aqui. Mas então, isso eu estou tentando mostrar para vocês, a necessidade de nós estudarmos a reforma. Então, a reforma foi esse movimento. Quais foram as principais causas da reforma, gente? Isso aqui era triste. Só que eu quero tentar mostrar para vocês que isso não era uma coisa de antigamente. Ainda hoje acontece. Primeiro ponto, corrupção do clero. O que era o clero? O clero era a sociedade, a nata daquela sociedade, porque até então a igreja tomava conta de tudo. Quando alguém falar para você que a reforma foi, em um certo ponto, política, acredite. Sabe por quê? Para vocês terem uma ideia, quando aconteceu esse manifesto das 95 teses, Martim Lutero, um monge agostiniano, ele tinha feito isso já com os acadêmicos, e poucos deram moral para ele. E aí depois ele foi reformulando e tal, de repente ele prega isso na porta dessa catedral.
que era onde colocava-se os avisos, né? Era tipo um quadro de avisos da época. E aí as pessoas passaram a ler aquilo e elas já estavam extremamente angustiadas por aquilo que elas estavam sofrendo. Por quê? O clero, gente, as pessoas que eles tinham como referência, padres, bispos e por aí vai, até mesmo o Papa, estavam indo de mal a pior. O que eles faziam? Aí já está descrito, né, a crítica moral dos padres. Por exemplo, os padres, irmãos, bebiam, se prostituíam. Os padres, eles se embebedavam, ficavam bêbados mesmo, e não estavam muito aí com as coisas não, né? No final das contas, eu sou padre, sou salvo e pronto, acabou, e é isso mesmo, né? Então, a corrupção do clero estava muito evidente. Chegou-se ao ponto de um papa, ele aprovar esse segundo ponto, a venda de indulgências. O que era isso? Eu quero falar de uma forma bem simples. Essa venda de indulgências era o seguinte, eu não tenho uma moeda aqui, eu acho, mas imagine esse gasofilácio, né, uma caixa de recolhimento de dinheiro, simplesmente isso. Ele aprovou certas pessoas fazerem o seguinte, elas passavam pelas cidades, naquela época, dê graças a Deus por isso, irmãos, eram poucos que tinham a Bíblia. Eles simplesmente cercaram o conhecimento, as missas eram em latim, e pergunta para mim, Victor, eles entendiam? Muito pouco. Poucas pessoas entendiam, né? Então as pessoas estavam cada vez mais adentradas num lugar de religiosidade extrema, onde eu estava ali, assentava, via eles falar e ia embora. Engraçado, isso acontece ainda hoje. Só que a corrupção estava tão em evidência que essa venda de indulgências era nada mais, nada menos que isso. Eles iam pelas cidades e chegaram a um ponto de falar o seguinte, teve um rapaz que falou o seguinte, olha, a partir de hoje, nós vamos vender a salvação. Isso é sério. Quando você depositar a moeda na caixa, quando ela tocar o fundo, a alma que está lá no purgatório vai ser salva. Fácil, né? Então o que as pessoas começaram a fazer? Meu Deus do céu, meu pai estava lá e tal, deixa eu comprar a salvação dele. Pá. Isso tudo para quê? Para que um papa pudesse fazer uma basílica, a Basílica de São Pedro, que até hoje é existente. Ele estava agariando fundos para a construção dessa igreja. Então ele permitiu com que isso acontecesse. Tal era a corrupção daquela época. Aí você fala assim, nossa, mas que coisa, né? Esquisita. Engraçado, tem gente que está fazendo isso hoje. E muitos estão aceitando. Pessoas que estão vendendo milagres, vendendo as bênçãos de Deus, né? A toalhinha da sorte. Aliás, perdão, toalhinha ungida, né? A vassoura para varrer os demônios da sua casa, essa é a mais top. Quem não queria uma vassoura dessa, gente? Sabonete para ficar, né, cheiroso com o perfume de Cristo. Gente, na nossa época hoje, sabe o que já aconteceu? Pessoas vendendo terreno no céu. Vocês não compraram, não? Amém? Mas, irmãos, isso acontecia antes e acontece hoje. Por quê? Porque as pessoas não se atentam para certas coisas que foram tratadas lá atrás, que hoje estão voltando a todo vapor e com a capa nova. E aí, então, essa crítica moral dos padres e essa vida suntuosa por parte da igreja, aquela vida luxuosa, né, dos clérigos, dos papas, dos padres e de todos mais, isso já estava fervendo no coração das pessoas daquela época. E aí então, alguém deu o grito. Quem foi esse alguém? O mais conhecido, Lutero, Martinho Lutero. Irmãos, como eu disse, muitas pessoas vieram antes dele, alguns chamados de pré-reformadores, que prepararam o terreno para que ele pudesse estar ali.
Lutero foi então o homem escolhido por Deus para trazer esse novo entendimento. E aí o que ele fez? Ele divulgou essas 95 teses, que eram 95 coisas que ele falava contra a igreja daquela época. E aí ele estava sendo julgado e estava prestes a ser condenado por aquilo. Lutero corria o risco de ser queimado em praça pública. Por quê? Porque a igreja estava declarando que ele era um herege. O que é um herege? As pessoas hoje falam assim, não, irmão, isso é heresia. Muito fácil. Naquela época, como que a heresia era tratada? As pessoas vinham com o ensinamento, um monte de gente analisava aquilo, estudava a Bíblia, 1 ano depois, 2 anos depois, elas falavam, isso não tem na Bíblia, isso está fora da palavra de Deus, isso é uma heresia. Se a pessoa continuasse naquilo, aí sim, olha, então nós não consideramos você como um irmão mais. E muitas heresias do passado, hoje estão à nossa porta, e às vezes muitos de nós estamos aceitando isso. Irmãos, isso é sério, isso é muito sério. Deixa eu falar algo para vocês, minha experiência. No início da minha fé, eu comecei a ler muito, comecei a ler a Bíblia, mas também comecei a ler muitos outros livros. E esses livros falavam de coisas que a Bíblia não falava. E eu parei para perguntar assim, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou saber se isso é verdade ou não? Até que eu cheguei um dia no Durval, eu falei assim, Durval, isso aqui, o que eu faço com isso? Ele falou assim, Victor, tem muita coisa que as pessoas escrevem que é só daqui, ó. Que as pessoas falam, que elas fazem, é tudo daqui. O que acontece, gente? Muitos de nós estamos indo na onda do momento. O pessoal está indo para cá, então a gente está indo. É óbvio, gente. A nossa liderança, nós temos tentado caminhar numa direção que é o seguinte, estamos analisando esse ponto, isso aqui é correto, então vamos aqui. Não é simplesmente, nossa, aquele negócio, está todo mundo correndo para lá. Não, vai todo mundo para cá. Nós temos que dar graças a Deus pela nossa liderança, pelos nossos pastores. Eles são, quanto a isso, irmãos, eles são muito pé atrás com as coisas. Para implementar uma coisa é difícil, mas por quê? Zelo. Nós temos que entender um pouco disso. E aí, a partir daquele momento, o que eu fiz? Eu descartei aqueles livros que eu estava lendo, porque se a palavra de Deus é quem vai me julgar, eu não, naquele momento, aquilo que eu estava aprendendo desses livros não tinha nada a ver, e eu não sabia falar se aquilo era certo ou errado. Chegou ao ponto de eu falar assim, cara, como? Eu não sei se isso é verdade o que o cara está falando, eu não posso aplicar isso na minha vida. Se eu vou ser julgado pela palavra, é melhor que eu aprenda a palavra. E aí eu comecei a ler Bíblia. Isso é óbvio, gente, eu não estou fazendo uma apologia para você não ler livros, pelo contrário, leia. Mas leiam bons livros. Até para você ler livros, você tem que saber. Porque muitos pegam uns livros que não tem nada a ver. E, gente, deixa eu perguntar algo. Tudo que eu estou falando aqui, se eu falar 99% verdade e 1% mentira, tudo que eu falei é verdade ou mentira? Continua sendo mentira. Só que nós temos que ter um senso crítico, que é o seguinte, eu não preciso descartar aqueles 99% que é verdade. Só que eu tenho que descobrir esse 1%, isolar ele e descartar. Não é o que a Bíblia fala? Não é o que a Bíblia nos ensina? Você analisar todas as coisas, reter o que é bom e descartar aquilo que não presta. É o que a palavra de Deus nos ensina. Então, Lutero, prestes a ser condenado, ele estava perante as sociedades, a sociedade daquela época, perante o clero daquela época, e ele disse essa seguinte frase, uma das frases mais famosas dele: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência é cativa da palavra de Deus.
Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. E ele falou isso na frente do mundo velho de pessoas. E ele poderia ser condenado por isso, mas Deus guardou a vida dele. Tem muita coisa aí que... Nossa, tem coisa demais para falar. Mas o que eu estou querendo mostrar com isso? Lutero, ele ficou firme naquilo que Deus havia mostrado para ele. Para vocês terem uma ideia, isso aqui era, do meio aí era Martinho Lutero, um dos mais conhecidos dos reformadores. Aquele lá da esquerda, de cima, João Calvino, né, também reformador. Ele veio um pouco depois de Lutero e continuou o processo da reforma, né, ao que hoje é Calvino, juntamente com aquele da direita, Ulrico Zwinglio, eles, a partir deles e a partir de um outro cara, surgiu então a denominação presbiteriana, que até hoje a gente tem. O da esquerda aqui, o outro reformador, Philip Melanchthon, e esse carinha aqui, ó, da direita, não é Jesus, tá? Não é Jesus, é John Hus, né? João Hus, que é brasileirar o negócio. O que esse cara falou? Ele foi um pré-reformador, ele veio antes de Lutero, só que ele foi condenado por aquilo que ele cria contra a igreja, e ele foi morto. E ele falou assim: vocês podem me matar, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um homem. Lutero nasceu 102 anos depois. Só que nessa frase ele fala: vocês podem matar o ganso, que John Hus em alemão é ganso. Ele fala: vocês podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne. E então levantou Lutero. Então esses aí são alguns das pessoas que foram usadas por Deus. Pergunta: todos fizeram tudo certinho? Não. Como eu disse, não foi 1001 maravilhas, gente. Muita coisa aconteceu, muita coisa de errado. Por quê? Por conta da convicção deles. Lutero estava de tal forma empenhado em mudar a visão da sociedade e da igreja, que chegou a um ponto que não havia mais como ficar junto. Então, as pessoas passaram a seguir o conceito de Lutero. Criou-se então o luteranismo, as igrejas luteranas. Também pessoas começaram a seguir aquilo que Calvino ensinava. Calvino foi um cara que sistematizou, ele organizou todo o sistema de crenças da reforma. É o que daí vem chamado o calvinismo. Esse cara foi um gênio usado por Deus, que ele conseguiu de uma forma muito clara trazer essa cristalização dos ensinamentos da palavra. E aí ele escreve um famoso livro chamado As Institutas da Religião Cristã, que até hoje é vendido e é lido no mundo todo. Então, várias outras pessoas também foram usadas, mas a gente vai parar aqui. Quais foram então os pilares da reforma? Eu não vou citar as 95 teses de Lutero, mas o que eu vou citar é o resumo de tudo. O que é esse resumo? O que foi essas 95 teses? O que Lutero estava falando? Eu protesto contra isso, e isso aqui está errado. Uma das coisas a gente já viu, era a questão lá da venda de indulgências, porque, irmãos, não sei quantos sabem, mas a Igreja Católica até hoje acredita no purgatório. O que é o purgatório? Você morre, tá? E você vai para esse lugar pagar os seus pecados. E você vai ali melhorando, sofrendo e tal, e depois você consegue ser salvo. Se você não cometeu um pecado capital, que vai direto para o inferno. Isso segundo eles. Isso, gente, até hoje é crido. E nós não cremos em purgatório. Mas tem muitos cristãos que estão brincando de ser cristão, que estão achando que vai ter segunda chance, sendo que Deus já tem nos dado a nossa chance. E se nós não agarrarmos a nossa chance hoje, nós podemos muitas das vezes, gente, perdermos a vida, perdermos a maior dádiva,
que é a salvação, que é estar sempre com Cristo. E se você hoje está aqui e não tem certeza da sua salvação, ao final nós vamos querer orar por você. E isso tudo, né, toda essa questão daquilo que foi protestado naquela época, se resume nesses 5 pontos. Quais são esses pilares? Sola Escritura, sola gratia, solus Christus, sola fide e soli Deo gloria. Os nomes esquisitos, né? Nessa hora aqui eu pensei assim, eu vou brincar um pouquinho, vou colocar um cara entrando de sola, né? Mas às vezes a piadinha não ia ser entendida por todos. Como foi, não foi agora. É bom fazer essas piadinhas sem graça, a gente sabe por quê? Que aí você vê quem está prestando atenção. Que aí alguns riem e os outros ficam assim, hã? O que aconteceu? Mas o que significa sola? Somente, é em latim. Então, os reformadores, eles cunharam esses 5 solas, esses 5 pontos, né? Esses 5 tópicos que foram os pilares que norteou todo aquele processo da reforma, que não foi em um ano, que não foi só 500 anos atrás, gente. Se eu disser para vocês que até hoje a gente está se reformando, vocês acreditam? Se não acreditam, pode acreditar. E ao final a gente vai ver isso. Mas então são 5 os pontos. Somente a Escritura, somente a graça, somente Cristo, somente a fé e somente a Deus toda a glória. O que eram então esses 5 pilares, esses 5 solas? O primeiro, sola Escritura. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 a 17, fala assim: toda a Escritura, Antigo, Novo Testamento, tudo aquilo que está descrito aqui, ó, toda ela é divinamente inspirada. Pergunta, foi Deus quem escreveu? Hã? Não foi Deus que escreveu. Aí você fala, meu Deus. Mas pode ficar tranquilo, era o Espírito Santo que estava conduzindo os homens que escreveram. Eles estavam sendo inspirados por Deus. É como se Deus estivesse soprando neles aquilo que Ele queria que eles fizessem, que escrevessem. Isso que é o conceito da inspiração, né? Então, toda a Escritura ela é divinamente inspirada por Deus. Depois a gente vai analisar o versículo. E proveitosa para ensinar, repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Algumas traduções vão falar assim, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente capacitado para toda boa obra. O que isso quer dizer? O que esse tópico, o que esse pilar falava? Irmãos, até o momento e até hoje, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela coloca a palavra de Deus nesse ponto, certo? Só que ela coloca a autoridade do Papa no mesmo ponto. Então, se o Papa falou, a água parou. Ele tem esse poder. Por quê? Porque ele é o próprio representante de Cristo na Terra. Sim. Mas está cheio de Papa aqui, né? Todo mundo representante de Cristo, então. Mas, irmãos, eles colocam a autoridade papal e também a história, né? Aquilo que era a tradição. Eles colocam a tradição no mesmo patamar que as Escrituras. O que era então esse grito, sola Escritura? A palavra de Deus era a única e suficiente coisa, a mais alta e a mais evidente, pela qual nós devemos aprender, pela qual nós devemos ser repreendidos, pela qual nós devemos ser ensinados e nos fazer perfeitos e perfeitamente capacitados para toda boa obra. Só a palavra de Deus faz isso. Não mais autoridades de homens, não mais aquilo que o Papa falava e as suas bulas papais, onde ele falava, a partir de hoje é isso e pronto, acabou. Não existe mais isso. Por isso, nós hoje não olhamos para uma única pessoa
e a deificamos, não a fazemos dela um Deus, porque o nosso grito é somente a Escritura, somente a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Quer saber aquilo que Deus agrada? Quem quer saber o que agrada a Deus? Levanta a mão aí. Amém. Busque na palavra. Ah, Victor, mas aqui não fala de tudo, mas Deus dá princípio para você aplicar em tudo. Deus aqui não fala de forma clara sobre a tatuagem, mas Ele te dá princípios. Deus aqui fala de algumas coisas de forma muito clara, como por exemplo, matar é errado. E só de você odiar o seu irmão, você já está matando ele, porque é o mesmo sentimento, é a mesma intenção, seu coração é intencional naquilo, você só não pratica. Parei para fazer uma análise. Quantos aqui ficaram sabendo aí do cara que matou aquelas 3 pessoas? Esqueci o nome dele, como é que chama? O Pedro, Damares e... É isso aí. Não, os que faleceram. É os 3 aí, Eu não estou entendendo muito não, mas é isso. Não entendi. Alain? Não conheço esse aí não. Isso é complicado. Mas irmãos, quantos aqui ficaram revoltados com esse cara que matou os 3? Acho que não teve um que não ficou. Por um breve momento eu pensei assim, nossa, Jesus, esse vai para o inferno direto. Esse cara vai. Porque não tem base não. Irmãos, na hora me veio assim, e Paulo? Aí eu falei, ele falou assim, e você? Porque irmãos, sabe o que me difere daquele cara? Uma coisa, a presença de Jesus em mim, mais nada. Eu sou tão ruim quanto ele. Porque no meu coração eu já fiz aquilo várias vezes. Porque é o que Jesus fala. O que ele diz? Só de você olhar para uma pessoa e odiá-la, você já está cometendo homicídio. Todos nós aqui somos iguais ou piores do que ele. E isso tem que trazer para nós misericórdia. Primeiro, agradecer a Deus pela sua vida. Porque Deus te salvou. E Ele te salvou. Porque você merecia? Sinto muito te falar, mas não. Por amor. Não, mas eu sou... Nada, você não é nada. Eu não vou falar que nossas obras são trapos de imundícia, porque eu canso de falar isso. Mas nós não somos nada, irmãos. E esse grito que nós temos que dar de somente a Escritura é isso. Primeiro, toda a Escritura, hoje tem pessoas que falam, não, essa parte aqui, essa partezinha aqui, essa aqui me aplica, né, na minha vida. Agora essa aqui, não, essa parte aqui de amar ao próximo como a ti mesmo, não, essa aqui todo mundo. Não, essa aqui é certa. Aí quando Jesus fala sobre a homossexualidade, que as pessoas fazem, não, mas não, isso é retrógrado, isso é antigo. Era uma sociedade, não sei o que, machista, não sei das quantas, patriarcal. Irmãos, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Toda ela. Não somente uma parte ou outra. Não queira usar a Escritura como um band-aid para tampar as suas feridas. Ela é aquilo que te trata por completo. Então, se lá fala certas coisas, não aplique só umas coisinhas ou outras na sua vida, aplique toda a palavra. Isso que nós devemos fazer, porque toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Primeira coisa, todo ensinamento deve ser pautado nas Escrituras. Tudo que é falado daqui desse púlpito
vocês têm que analisar se é isso mesmo. Água para nós? Aguinha? Por favor. Toda a Escritura ela é útil para isso, para o ensino. Então, todo o ensinamento que é passado para vocês, irmãos, busquem conhecer a fonte, a palavra de Deus. Porque se o ensinamento não está pautado sobre a palavra de Deus, Deus não tem nenhuma obrigação de manter aquilo. Questione-se, pergunte se aquilo que você está acreditando, se é realmente isso. Irmãos, há uma frase, que ela está em latim, mas ela fala o seguinte, que a igreja reformada, ou a nossa igreja, ela está sempre se reformando. Nós estamos num processo de reforma. Você tem que fazer uma análise da sua vida, todos os dias, todo o tempo. Que análise seria essa? Sabe o que eu faço? O que eu já fiz uma vez, por exemplo, que eu lembro claramente? Eu parei para observar as minhas orações. Sabe o que eu percebi? Que o que eu estava orando não era o que estava escrito na palavra, era o que outras pessoas falavam. O que eu estava orando era por conta das músicas que eu estava ouvindo, não por causa da palavra. E isso é muito importante, gente, porque as nossas músicas de hoje, elas estão doutrinando as pessoas, elas estão ensinando as pessoas. Então, o que as músicas têm falado... Obrigado. Tá. O que as músicas têm falado, irmãos, muitas das vezes nem bíblicas são, e as pessoas estão aceitando isso. E, gente, quantos aqui já repararam isso? Repara a sua oração. Repara aquilo que você fala. Muitas das vezes você fala canções para Deus que nem bíblicas são. Então a gente deve analisar e ponderar tudo. A Escritura ela é útil para ensinar, para repreender. Ou seja, a Escritura ela é aquilo que vai falar o seguinte: esse ensino aqui, a gente não aceita. Agora esse aqui sim, isso é bíblico. Certo? Ela é também útil para corrigir, ou seja, ela vai corrigindo o seu caminho. O que Deus acha a respeito da sua vida hoje? O Espírito Santo é quem vai verificar por intermédio das Escrituras. Às vezes a gente quer fazer sim, e por vezes dá vontade, irmãos, até em mim dá vontade. Oh Deus, fala comigo. Filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, conduziu o seu exército numa batalha difícil contra Tiro. Oh Deus, que eu possa conduzir o meu exército, Pai, na batalha. Engraçado, sempre quando eu quero fazer isso, eu abro num versículo que não tem nada a ver, irmãos. Deus não me deixa. Eu sei que Ele já usou, já fez isso com alguns irmãos, mas comigo nunca deu certo. Mas amém. Então, irmãos, busque aquilo que é de Deus, da sua palavra, porque é a palavra dele, foi ele que falou. E se ele falou, é aquilo e pronto, acabou. Então, se lá fala o seguinte: mas Victor, como que eu vou saber sobre qual emprego eu vou escolher? Na palavra não diz, escolherás enfermagem. Na palavra não fala isso. Mas fala da engenharia civil, né? Você sabe o construtor. Às vezes, estou brincando. Mas, gente, como então eu vou saber? É simples, Deus te dá todos os princípios para você aplicar na escolha. Igual, por exemplo, como saber se o emprego que você está hoje é de Deus? Te obriga a mentir? Te obriga a fazer alguma coisa desse tipo? Só de si já não é de Deus. Então a gente tem que analisar as coisas, irmãos. É a Escritura quem vai nos corrigir. E ela também é quem vai nos instruir no caminho da justiça. Ela é quem vai falar assim, anda aqui, Não vai, se você for para cá, aí o que Deus faz? Deus traz à sua mente a palavra. Meu filho, volta para o caminho, é para cá, aí você vai e volta. E o Espírito Santo, irmãos, ele vivifica a palavra no seu coração. Ele fala com você.
Na maioria das vezes, quando Deus vai falar, Ele pode falar de forma audível, irmãos, mas Ele nunca fala nada diferente que está escrito aqui. Sabe as heresias e as seitas que existem hoje? A maioria delas, se não todas, sabe de onde que elas surgiram? Sonhos, visões de anjos. Colossenses vai falar muito sobre isso, da supremacia de Cristo. Depois leia o livro de Colossenses inteiro. Mas o que essas pessoas falam? Não, apareceu o anjo tal e me deu o livro tal, o livro dourado. Nasceu então a igreja fulana de tal. Não vou ficar aqui fazendo propaganda. Ah não, agora veio uma profetisa, uma mulher aí falou isso, isso, isso e isso. Criou-se uma denominação. Irmãos, isso é muito sério. Se as pessoas estivessem pautadas nas Escrituras, isso não aconteceria, porque muitos seguem. Por quê? Porque as pessoas querem tudo mastigado. Hoje em dia, nós não queremos pagar o preço para conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Você quer entrar na presença do Espírito Santo e Ele te revelar tudo que você precisa e aí você sai. Agora, pagar o preço para estar lá dentro, para estar imerso na presença, é poucos que querem pagar. E essa é a diferença dos homens e das mulheres que verdadeiramente são de Deus. O segundo, sola gratia, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe. Efésios 2, versos de 8 a 9. O que é esse somente a graça? Irmãos, naquela época acreditava-se no purgatório, e até hoje, né? Mas o purgatório não é bíblico, tá? Se você hoje falecer, se você hoje morrer, acabou, tá? Acabou sua vida, não tem volta, não tem reencarnação, não tem mais nada, certo? Por quê? Porque ao homem está ordenado morrer uma única vez e depois disso vir o juízo. Tome muito cuidado com o que você tem feito na sua vida. Tudo que você faz está sendo anotado por Deus. Tudo. E nós seremos julgados por todas as coisas. E esse grito era o seguinte: somente a graça de Deus é quem pode nos salvar. Padre não perdoa pecado. Papa não pode fazer nada. Pode vir até o Papa, pode vir quem quiser. Mas o que acontece é o seguinte, que somente a graça de Deus, somente pela graça de Deus nós somos salvos. E mais nada, irmãos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. O que você faz, presta bastante atenção no que eu vou falar, para você não me entender mal. O que você faz ou deixa de fazer, não vai aumentar o amor de Deus por você ou diminuir. Nem se eu pecar, Victor, nem se você pecar, porque você peca todo dia. Eu também peco. Somente a graça. O que é graça? É favor imerecido, você não merece, mas mesmo assim Deus te abençoa. Ah, mas por quê? Porque Ele viu algo de bom em mim? Não. Mas por que então? Porque Ele quis. Isso que é o mais belo. É a graça dEle. Eu sempre falo isso. Por que Deus escolheu a nação de Israel, irmãos? Quantos aqui já pensaram nisso? Por que Deus escolheu a nação de Israel? Por que Ele não escolheu os índios aqui do Brasil? Simples. É a resposta mais profunda e mais clara. Porque Ele quis. Simplesmente por causa disso. Porque na palavra de Deus vai dizer o seguinte, Deus dizendo para a nação de Israel: olha, deixa eu contar um negócio para vocês. Eu não escolhi vocês porque vocês eram mais fortes, porque vocês eram mais bonitos, porque vocês eram os mais numerosos. Não escolhi vocês por nada. Eu simplesmente escolhi vocês para serem objetos do meu amor. Pronto. Por isso que Deus te escolheu. Você não tinha nada a oferecer para Ele. E você continua não tendo nada a oferecer.
a não ser aquilo que Cristo te dá para que você ofereça para Ele. Isso é lindo, irmãos. Isso é graça de Deus. Então esse era o segundo grito. Somente a fé, sola fide, o justo viverá pela fé, Romanos 1,17. Esse foi o texto que marcou a consciência de Lutero. Esse foi o texto que Lutero, meditando nele, ele encontrou a paz em Deus. Esse foi o texto. Porque até então, irmãos, Lutero, ele era aquela pessoa que fazia o seguinte: ele pagava penitência, se chicoteava, aí eu pequei. Irmão, se fosse hoje, eu acho que eu ia viver assim, né, no chicotinho. Todos nós. Mas ele tinha um desejo sincero de agradar a Deus. Só que naquela época, acreditava-se que a penitência iria te levar para mais próximo de Deus. Só que não é a penitência que te faz ser salvo, é a graça de Deus. É o você se prostrar diante de Deus e falar assim: Senhor, pobre homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Senhor, eu não dou conta, eu não consigo, me ajuda. Romanos 7 está falando isso. Romanos 8:1. No final de Romanos 7, Paulo vai falar o seguinte: quem me livrará do corpo dessa morte? Ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Ele nos livra do corpo dessa morte. Já não há condenação para aqueles que estão hoje em Cristo Jesus. A salvação é unicamente pela graça, não é pelas obras. O que você faz não interfere na sua salvação. Mas se você é salvo, presta bastante atenção nisso. Se você é salvo, a evidência de que você é salvo são as suas boas obras. Então, se você faz boas obras, você não vai ser salvo por elas. Mas, se você faz as boas obras para ser salvo, sua salvação, na verdade, está longe de ser alcançada. Porque ela já foi alcançada por uma pessoa, Cristo Jesus naquela cruz. E como que você recebe isso? Vivendo uma vida de bonzinho? De não mato, não bebo, não roubo, não fumo? Sabe qual que é a única coisa que você precisa fazer para aceitar, para receber essa salvação de Deus? Fé. A única coisa que você precisa fazer. Só que deixa eu voltar aqui. Minha pilha está acabando. Silãozinho, volta aí um para mim. Deu certo. Porque pela graça sois salvos por meio da... E isso não vem de... Mas é dom de... A fé vem de quem? E você é salvo pelo quê? E a fé vem de quem? E você é salvo pelo quê? Pela fé. Ah, Victor, então até a fé que eu tenho para ser salvo é Deus quem dá? Olha que Deus maravilhoso a gente tem, gente. Aleluia ou não? Glória a Deus por isso, irmãos. Porque é pela fé. O que é fé, gente? Fé não é algo cego. Todo mundo é crente, todo mundo crê em alguma coisa, até o ateu. A gente tem que entender isso outra hora eu falo. Mas é somente a fé. O que é a fé? A fé é o seguinte: Senhor, eu sou nada, eu sou um cocô, para não falar bosta. Opa, falei, perdão. Né? Gente, bosta não é xingamento não, tá? Eu estou falando do negocinho mesmo, tá? É sério, gente. Quando eu falo isso, é porque é o seguinte: Isaías 40 vai falar que todas as nações da terra são como poeira numa balança. Deus pega todas as águas na concha assim, da mão. Ele conta o céu a palmos. E todas as nações são como nada. E não fala só isso, fala assim: são menos do que nada diante de Deus. Eu pergunto para vocês: o que é nada? E o que é menos do que nada? Como você tira menos de alguma coisa que já é nada? Isso é para dar ênfase.
menos do que nada. Nós não somos nada, irmãos. Mas pela fé, é onde você fala assim: Senhor, eu não sou nada, eu não valho nada, mas obrigado pelo sacrifício do teu Filho Jesus Cristo que morreu por mim. Obrigado porque por Ele eu sou salvo. Obrigado porque por Ele eu tenho certeza da minha salvação. E hoje eu te falo, irmão, eu tenho a certeza da minha salvação, não por aquilo que eu faço, mas apesar do que eu faço. E por conta disso, porque Deus me salvou, eu tento viver uma vida completamente entregue para Ele. E é difícil, irmãos, mas Ele te dá a condição, Ele te dá o Espírito Santo, você não está sozinho nessa. É a fé, irmãos, é somente a fé. Não precisa de você pagar penitência, não precisa de você fazer boas obras para ser salvo. É única e exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé. E isso não é de vocês, é dom de Deus. É Deus quem traz a você a fé que você precisa para crer nele. Glórias, pois, a Ele eternamente. Solos Cristos. Naquela época ainda se acreditava que, e até hoje, que padres e santos são intercessores, que Maria intercede perante Deus, perante Cristo, irmãos. Isso me irrita. Presta atenção nesse texto. Porque há um só Deus e um só mediador. O que é mediador? Danilão, vem cá rapidão. Bem rapidão, porque eu já passei do horário. Vem cá, Godoy. Está aqui, estou conversando com o Danilo e quero falar alguma coisa com o Godoy. O que o Danilo está fazendo? Está mediando a conversa. Há quantos mediadores? Entre Deus, vamos supor que Godoy que é Deus, e os homens. E quem é esse mediador? Cristo Jesus. Obrigado. Deus abençoe vocês. Irmãos, é somente Cristo, não há ninguém que interceda por você. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é os seus avós, não é ninguém, é Cristo. Não é o santo, sei lá das quantas, dos protetores dos... das quantas? Não é Ele. Não é Maria, não é ninguém, é Jesus. É único e exclusivamente Ele. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Isso era o grito da reforma, esse era um dos gritos. Não é padre, não é santo, não é ninguém que vai intermediar. Outra coisa, não é o seu pastor que intermedia você e Deus. Você tem um negócio que saiu daí, que é o sacerdócio. Naquela época, sacerdotes eram quem? Padres e os clérigos. Só eles. Então, você queria falar com Deus, sabe o que você teria que fazer? Você ia lá no padre. Padre, pequei. Reza 10, Pai Nosso, 12, Ave Maria. Beleza. Deus é bom, Deus falou para mim, né? Obrigado. Irmãos, isso não existe. Hoje nós temos a confissão como algo que nós não praticamos. Há um ponto onde a confissão tem que ser confessada a outro, para que nós sejamos curados, mas não perdoados. Eu confesso o meu pecado para o Durval, não para que ele me perdoe, porque Cristo já me perdoou, mas porque eu falo assim: Durval, me ajuda nisso. Eu não estou dando conta, não estou conseguindo vencer. E Deus concede graça. Ele fala assim: olha, Vitor, tenta fazer assim, assim, por experiência, por aquilo que Ele mesmo também sofreu. Então hoje você tem livre acesso a Deus. Você não precisa esperar alguém estar aqui em cima desse púlpito, pregando para Deus falar com você. Você pode hoje ter uma resposta de Deus, que não vai vir de mim, mas vai vir do próprio Deus para você. Por onde? Por intermédio da sua palavra. Só que a maioria dos cristãos, irmãos,
ao invés de buscar Jesus, buscam um homem para a resposta. E Deus tem me ensinado isso da melhor maneira possível, mostrando que a minha expectativa, a minha esperança tem que estar nele, em mais ninguém. Não nos meus méritos, não nas minhas atitudes, não nos meus contatos, não nas pessoas que me cercam, mas nele. E o último, só lhe deu glória, depois de tudo isso, porque todas as coisas são dele, por ele e para ele, a ele seja a glória eternamente. Amém. A ele e exclusivamente a ele, toda a glória. Naquela época, sabe o que eles faziam? O Papa chegou, meu Deus do céu. Aí dava a mãozinha, né? Beijo o anel. Chegava a um ponto de deificação, ele era o próprio Deus, era... Irmãos, sabe o que acontece hoje? Cantores, pessoas estão adorando cantores, pregadores. Você percebe que é a mesma coisa, só que um pouco mais camuflada? Nós precisamos da reforma ainda hoje, irmãos. Somente a Deus dê a honra, a glória, tudo a Ele. Tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que de bom você faz, é por causa dEle. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Por que então lembrar da reforma? Hebreus 13, 7 e 8 fala: lembre-se de seus guias, os quais pregaram a vocês a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitem a fé, ou imitai a fé que tiveram. Nós devemos olhar para trás, para a história, para esses homens que foram usados, e falar assim: Senhor, obrigado por eles, que eu não cometa os mesmos erros, mas que eu aprenda com eles. Então é por isso que nós devemos nos lembrar, porque a própria palavra de Deus nos diz: olhem para quem veio antes de você. Irmãos, não queira, isso é sério, a nossa geração precisa muito disso, não queira inventar a roda de novo. Muitos estão nisso, querendo inventar a roda de novo. O que a reforma nos traz hoje como consequência? A gente finaliza. A reforma, ela resgatou o conceito de pecado. A gente não vai ler esse texto, mas é aquele texto que diz o seguinte: pois todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Isso aqui, esse é o verso 23 só. A reforma, então, ela resgatou o conceito de pecado. Por que hoje nós precisamos da reforma? Simples. Porque o conceito de pecado tem sumido. As pessoas têm dito que o que é pecado para mim não é pecado para você. Irmão, se Deus falou que é pecado e pronto, acabou para qualquer um, em qualquer lugar, em todo lugar, em qualquer hora. Então, a reforma, ela resgatou o conceito de pecado, ela também pregou a doutrina da justificação somente pela fé. Por que você é salvo? Pela fé em Cristo. Você não é justo porque você é bonzinho. Você é justo porque Deus te declarou justo em Cristo Jesus. Porque se você hoje tem o Espírito Santo habitando dentro de você, que é o Espírito de Cristo, quando Deus olha para você, sabe quem Ele vê? Jesus. Ele não vê suas falhas. Ele vê Cristo sendo desenvolvido em você. Ele vê Cristo crescendo em você. E isso você recebe pela fé. A reforma, ela resgatou o conceito da autoridade vital da palavra de Deus, irmãos. As pessoas estão falando que isso aqui é um livro antigo. Tem coisa que até a ciência afirma hoje, que a Bíblia já fala há muito tempo. E é óbvio que isso aqui não é um livro científico. Você não vai ver aqui, né? O que é, como que foi exatamente a criação. Não, ele só fala assim: olha, Deus criou, pronto. Tá bom. E as pessoas ficam: não, mas aconteceu sim, irmãos. A palavra de Deus, ela é vital para nossas vidas. Sem ela, nós estamos sem parâmetro nenhum. A reforma, ela redescobriu na palavra a doutrina do sacerdócio individual do crente. Ou seja, hoje você não precisa do pastor, não precisa do padre, não precisa do papa, do bispo, do apóstolo, de ninguém. Hoje você tem livre acesso a Deus. Tem uma canção que diz o seguinte: o véu que foi rasgado
não pode ser costurado de novo. O véu que antes te separava você de Deus, ele foi rasgado por Cristo, e ele não pode ser costurado de novo. E a reforma ela apresentou de forma clara e inequívoca o conceito da soberania de Deus. Deus ele é soberano. Ele salvou você porque Ele quis. Ele deu a fé que você precisava para crer nele. Questione-se, por que Deus me salvou? E você não vai chegar a uma resposta. Porque eu sou bonzinho. Porque quando você faz isso, você vai ver quem você é. E você vai ser grato a Deus por aquilo que Ele tem feito. E a conclusão, nosso ambiente, irmãos, hoje é outro. Tem muita coisa que ainda poderia ser falada aqui. Mas o nosso ambiente hoje, ele é outro. Não é o mesmo contexto daquele tempo, de 1517. Sabe por quê? Porque naquele tempo, não precisava você falar assim, olha, tudo que está escrito aqui, foi Deus que falou. Hoje, primeiro, você tem que falar assim, está vendo essa Bíblia? Tudo que está aqui foi Deus que falou. Aí a pessoa, não, mas como assim? Foi homem e tal. Eu falei, irmão, deixa eu te falar. Isso aqui são 66 livros, escritos por mais de 40 pessoas diferentes, mais de 2000 anos de intervalo, de várias coisas aconteceram, não tem uma coisinha que contradiz a outra aqui. Primeiro você tem que trazer para ela esse entendimento. Então, é nós entendermos que nós não precisamos de Lutero hoje de novo, mas nós precisamos de homens e mulheres de Deus, que pegam a palavra, a aplicam e vivem ela, com toda a intensidade das suas vidas. A nossa sociedade, ela tem sido pluralista e pós-cristã. O que é isso? Todos os caminhos levam a Deus. Essa é a mais diabólica mentira. O que é que Jesus fala? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu não sou um dos caminhos, eu sou o caminho. Não é nem o você ser evangélico que te salva. Cristo é quem salva as pessoas. Não é a palavra da vida que vai te salvar, irmão. Jesus diz, eu sou o caminho. O que nós pregamos aqui, Jesus Cristo. Se a gente não estiver pregando aqui Jesus Cristo, irmãos, misericórdia de nós. Mas ele fala, eu sou o caminho, artigo definido. Eu sou o único caminho que existe. Não é todos os caminhos que levam a Deus. E outra coisa, as pessoas elas acreditam que crer em Cristo, que acreditar, que ter essa fé, é algo retardado. As pessoas, elas falam nos meios acadêmicos que quem é crente, quem crê é burro. Não com essas palavras, mas é desprovido de inteligência. Porque como que pode, né? A razão e a fé andar junto, irmãos? Uma outra hora eu falo sobre isso. A palavra de Deus, ela é imutável e atual, irmãos. Nunca pode passar, Jesus pode voltar daqui 5.000 anos, sem brinquedo. Ele vai voltar antes disso, em nome de Jesus, acabar com esse sofrimento. Mas ele pode voltar daqui 5.000 anos. Daqui 5.000 anos, essa palavra vai estar firme, viva e eficaz na vida das pessoas. Muitos já foram as pessoas que falavam que essa palavra não ia para frente, que isso era mentira. Irmãos, está até hoje aqui, ó. Se você pegar e torcer a Bíblia, vai escorrer sangue de pessoas que morreram por amor a essa palavra. A palavra de Deus, ela é única, ela é imutável, ela não tem erro algum. Naquilo que foi escrito originalmente, não tem nenhuma discrepância. É óbvio que com o tempo, escrevendo à mão, antigamente, uma palavrinha ou outra se perdeu e às vezes fica difícil o entendimento de certas coisas, mas isso não quer dizer nada. E para fechar, essa discussão, irmãos, ela sempre vai estar em pauta, sempre, sempre, sempre. Nós temos que estudar isso, nós temos que viver isso. Nós temos que gritar para nós mesmos esses pontos. É óbvio, tem muito mais coisa, irmãos. Mas a gente vai fechar hoje com isso.